A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Nós vamos hoje, para a glória de Deus, continuar o estudo, do livro de 2 Reis. Hoje o capítulo 18, Vamos agora falar do rei Ezequias, irmãos. Que benção. A história do rei Ezequias, nos capítulos 18, 19, aleluia. E também no capítulo 20, irmãos? Nós vamos falar muito sobre o rei Ezequias, Louvado seja Deus. Uma história diferente, irmãos. Você fala assim, por quê? Nós vamos hoje começar falando dele aqui no 18, E nos chama a atenção, irmãos, que dos reis de Judá, louvado seja Deus, que nós lemos, aí está gravado no canal, irmãos, para a glória de Deus, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo. O rei Ezequias foi diferente, irmãos. O rei Ezequias sabia, conhecia, aleluia, da história dos outros reis, aleluia, mas ele foi diferente. Oh, glória a Deus. E a gente vai ver isso hoje, o 18, depois vamos ver um pouco no 19 e no 20 também, O versículo aqui, 1, tem um antes tem um título que fala assim: Ezequias reina em Judá. Sabemos que nesse período aqui, irmãos, o reino da parte norte, estava cativo, foi levado ao exílio pela Síria, E Judá ainda não. Vai chegar uma época aqui que Judá é levada, mas ainda não. Vai ficar bem claro para a gente entender aqui, O versículo 1 fala assim, E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias, E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai, Você fala assim, mas isso aqui eu já vi nos outros reis também. Sim. Judá, seguiu o exemplo de retidão. Mas teve algo a mais que Ezequias fez, irmãos. E isso faz da história dele ser diferente dos demais reis. Aleluia! Glória a Deus. O versículo 4. Ele tirou os altos e quebrou as estátuas, deixou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então, irmãos, você vê algo diferente, oh glória, que o rei Ezequias fez. Irmãos, e os outros, por que não quiseram fazer? Porque quiseram mantermos essa adoração, essa parte ainda errada no reino. Ezequias fez diferente. Irmão. Você fala assim, só ele que fez, só ele que fez. Se os irmãos acessarem o canal aí, você pegar a palavra do Senhor, a qual nós lemos, estudamos, mediante o que está escrito aqui. Bendito sejamos o Senhor. Os outros reis de Judá, irmãos, não tiraram os altos. Os irmãos veem aqui que até aquela serpente que Moisés levantou no deserto, irmãos, até esse dia aqui, os filhos de Israel a adoravam e chamavam Neustã. Então, irmãos, Ezequias falou assim, não, eu quero servir ao Senhor com a minha totalidade, por inteiro. Ele foi perfeito, irmãos. Ele, os irmãos vão ver aqui passo a passo que a ação, a atitude dele foi diferenciada dos outros reis. Irmão, Deus, o Senhor Jesus, nos dias hoje, através do seu Espírito Santo, ele quer que você, quer que nós, irmãos, sejamos diferentes. Irmão, tem pessoas boas, glória a Deus, tem pessoas que procuram a retidão, glória a Deus. Tem pessoas que servem ao Senhor de todo o seu coração, glória a Deus, irmãos. Mas Ele quer que você, para a glória, para a honra do nome dEle, seja diferente, irmãos. A Bíblia fala para nós, para mim, para você, que o mundo jaz no maligno. Irmão, se o mundo jaz no maligno, é o mundo, não é você, irmão. Não é nós. Irmão, Ele quer que você... Se as pessoas não querem orar, mas quer que você ore. Se as pessoas não querem mais, irmão, sair das quatro paredes para falar, para pregar, para evangelizar, para visitar, para ir nos hospitais, para ir aonde Deus mandar, você tem que ser diferente, irmão. Aleluia. As pessoas querem viver, irmãos, comendo de migalhas. Não, irmão. O Senhor é uma fonte. Jesus falou assim,
na festa, lá em João, Evangelho de João, capítulo 7. Quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia. O Senhor quer que você beba direto da fonte, não por conta-gota. Ele quer te dar água viva, aleluia. E você ter uma vida, um ministério, aleluia, você ser diferente, irmão, aleluia. Deus que fala isso para mim aqui, para você. O rei Ezequias fez diferente, irmãos. O rei Ezequias viu na história, sabia, bendito seja o nome do Senhor, que foram reis bons, mas não tiraram essa parte que ainda existia a idolatria. O rei Ezequias disse, não, vou fazer diferente. Ô glória, irmão, faça diferente, irmãos. Ore, coloque a sua igreja para orar, coloque a sua igreja para evangelizar, coloque a sua igreja para ir de casa em casa, para visitar, para ganhar almas para o reino do Senhor. Ah, irmão, não quer ir onde você está, mas vá aonde, irmãos, tem uma igreja próxima da sua casa. Ensine o povo, irmãos. Motive o povo à oração, à leitura bíblica, ao estudo da palavra. Faça diferente, irmãos. Ezequias fez diferente. Oh, aleluia. Retirou toda e qualquer brecha, fechou toda e qualquer porta que existia, irmão. Jesus poderoso, para que não tivesse legalidade para o adversário. Façamos nós nesse exemplo maravilhoso de Ezequias também. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 5. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. 6. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. 7. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía, se conduzia com prudência, se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Irmão, ele não deu aqui, até nesse presente momento aqui, irmãos, chance nenhuma para a porta aberta, para a legalidade do adversário, do inimigo. Façamos nós assim. Seguimos o exemplo do rei Ezequias, irmãos. Que bênção do céu. Aleluia. O versículo aqui, o 8, fala assim, ó. E ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. 9. Sucedeu que no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e o cercou. E 10. E a tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. Vamos ler até o 12 aqui. E o rei da Síria transportou Israel para a Síria e os fez habitar em Ala e Abor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram sua aliança. E tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem o fizeram. Irmãos, transportaram a Israel, a parte norte. Era tudo Jerusalém, Israel, sim, irmãos, mas eles não quiseram obedecer. Irmão, e Ezequias quis obedecer. Irmão, não querem obedecer, não querem servir, não querem congregar, não querem ser obediente à voz do Senhor, que eles sejam, você não, nós não. A salvação é individual. Irmão, temos que pregar, temos que orientar, temos que abrir os olhos daqueles que não querem, sim, mas se não quiserem, vamos obedecer nós, irmãos. Não querem orar? Vamos orar nós, irmãos. Não querem ler a palavra? Vamos ler nós, irmãos. Não querem ensinar o povo a palavra de Deus? Ensine você. Seja diferente, faça diferente para Deus, para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor. O seu compromisso é com aquele que morreu na cruz do Calvário e está com as mãos ali que foram transpassadas os pregos, os pés, e a Bíblia fala que ele ressuscitou o 3º dia. O seu compromisso é com Jesus de Nazaré, que ressuscitou, aleluia. Não é, irmão, com as pessoas que não querem compromisso, não é com os desanimados, não é com pessoas que falam assim, é assim mesmo. Não, irmão, é diferente. Deus, ele é uma fonte de água viva, ele quer transbordar na sua vida e na minha o Espírito dele, ele quer te usar de uma forma toda especial. Por que ele não usa os outros? Porque os outros não querem, mas você, ele quer fazer diferente. Deixe Deus conduzir, aleluia, sua vida, seu ministério, sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13, o título fala assim, ó, Senaqueribe invade Judá.
Porém, no ano 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou o rei da Síria em Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, o rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Mais ou menos, irmãos, esses 300 talentos de prata, hoje, seria 600 mil reais. E o de ouro, 900 mil reais. Era muito dinheiro, irmãos. Pegando nos dias de hoje, para a gente ter uma ideia, né? Versículo 15. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e os batentes que Ezequias, rei de Judá, os cobrir, deu ao rei de Jassíria. Irmão, ele não podia ter feito isso, irmãos. Ele falhou na confiança. Ele falhou, irmãos. Ah, irmão, mas agora há pouco a gente comentou aqui no canal, né? Para a glória de Deus, alguns minutos atrás, que ele fez diferente. Fez, irmãos. Quando ele arrancou toda aquela idolatria, toda aquela brecha. Mas aqui, irmãos, ele veio a falhar. A Bíblia, irmãos, ela é tão maravilhosa, a palavra do Senhor, que ela não é parcial. Ela é imparcial. Ela deixa tudo registrado. Tudo escrito, para que você, para que nós venhamos a aprender a palavra do Senhor. Vemos que o homem, se ele não confiar, se ele não depositar sua inteira confiança no Senhor, ele pode vir a falhar, ele pode vir a errar. Irmão, o que a palavra de Deus nos ensina é que nós não devemos permanecer no erro. Nós devemos reconhecer que o Senhor é santo, maravilhoso, poderoso, médico dos médicos. Ele pode curar nossa imperfeição, nossa falha e mudar o nosso quadro. Aleluia. Isso nós aprendemos nessa parte do rei Ezequias aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando aqui, ó. O 17. Contudo enviou o rei da Síria a Tartã, Rabi-Saris e a Rabizaque de Laquis, com grande exército ao rei Ezequias, e a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém, subindo, vindo, eles pararam ao pé do aqueduto da piscina superior que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saíram a eles Eliaquim, filho de Ilquias, e mordomo de Sebna, o escrivão de Joá, filho de Asaf, o chanceler. 19. E Rabizaque lhe disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confias? Dize tu, porém, são palavras só de lábios? Há conselho e poder para a guerra, em que, pois agora, confias contra mim e te rebelas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrado no Egito, o qual alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e furará assim Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Então o rei da Síria, ele se envaideceu. Uma soberba tão grande, irmãos, porque naquele momento ele era a potência militar. Ele veio a ganhar várias nações, várias guerras, né? E quando ele invadia uma outra nação, ele falava, ele desconjurava, ele dava risada, ele caçoava, irmãos. Ele estava fazendo isso agora com o rei Ezequias. Continuando aqui o versículo 22. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altares Ezequias tirou? O inimigo sabe, irmãos, o que você faz, o que eu faço, para dedicar ao Senhor. Olha o que ele fala aqui, ó. Tirou os altos, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, e se tu me puderes dar cavalos para eles. 24. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe, dos menores servos do meu senhor, quando tu confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? 25. Agora, pois, subi eu porventura sem o Senhor contra este lugar, para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, e Joá, e Rabizaque: rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos. Não fales em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Então os irmãos vê que essa pessoa que foi enviada pelo rei da Síria, irmãos, ele ia, avisava que isso era um costume no meio do povo, de alguém na frente,
perguntar se há vinda de paz ou é de guerra. E aí a nação que era avisada, ou a nação que mandava a pessoa para avisar, irmãos, a outra respeitava, vinha. Irmãos, ou ali já havia uma rendição das partes, ou selava a paz, ou a guerra acontecia. Esse enviado do rei da Síria, irmãos, vinha e contava os feitos que o rei da Síria tinha, conquistava. E isso trazia um pavor, um medo, irmãos. E o povo, em geral, sabia da potência militar que era o rei da Síria. Sabia que o Egito, irmãos, também era uma potência também. E foi conquistado pelo rei da Síria. Irmão, assim é o adversário, irmãos. Ele vem, ele ruge, ele grita, ele fala coisas que quer vir aos meus e seus ouvidos para dizer que nós não podemos, nós não conseguimos, que Deus não vai fazer, Deus não pode fazer, Deus não vai realizar. Ah, irmão, mas a minha confiança, ela tem que estar no Senhor em todo tempo. Bendito é o nome do Senhor. Na hora da ameaça, na hora que o inimigo ruge, como leão, mas nele não é o leão. Leão da tribo de Judá está com você e comigo. Aleluia. O versículo aqui, o 26, fala assim: então disse Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, Joá, e Rabizaque, rogamos que tu fales... Perdão, é o 27, irmãos. Porém, Rabizaque lhe disse, porventura mandou-me meu senhor sob a teu senhor, a ti, para fazer estas palavras, e não antes dos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua urina? 28. Rabizaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, dizendo, ouvi a palavra do grande rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo, certamente vos livrará o Senhor a esta cidade, não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei um trato comigo. Vinde a mim, e comam cada um da sua vide a sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna. 32. Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão, terra de vinhas, terra de oliveira, terra de azeite, terra de mel. Assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo, o Senhor vos livrará. Irmãos, imagina. Aqui nós estamos no versículo 32, né? Terminamos no 37 hoje. O adversário, irmãos, o inimigo, ele sabe, ele conhece. Irmão, é algo tão tremendo isso aqui, porque a Bíblia fala que Jó era um homem justo e temente, reto aos olhos do Senhor. E o adversário sabia disso, mas o adversário, o que ele faz? Ele entra na presença do Senhor, onde os filhos de Deus estavam lá. E ele vem a falar para Deus que Jó só estaria naquela condição, naquela posição, porque Deus o cercava de bênçãos. Irmão, Deus permitiu tocar, não só tirar a vida dele. E Jó permaneceu servindo, permaneceu adorando. Houve falhas? Houve, irmãos. Mas Jó permaneceu ali, crendo, confiando no Senhor, irmãos. Aleluia. Irmãos, o adversário, ele quer chegar, aleluia, e falar ao ouvido das pessoas. Ezequiel aqui representa hoje os pastores, representa os líderes. Estão dizendo, Deus vai te dar vitória, o Senhor vai ser com você, o Senhor vai colocar tuas mãos. Os que estão junto com os pastores, né, com os que estão ali sendo fiéis a Deus, né, tendo o pastor como guia, como um orientador, aleluia, falando a palavra, pregando a palavra, ensinando a palavra, tendo uma vida de retidão, porque assim era o exemplo de Ezequias, irmãos. Ezequias fez diferente. E o adversário vem aos ouvidos daqueles que querem servir o Senhor, fala assim, não acredite nele, Deus não vai livrar, isso não é verdade. Irmãos, aqui um exemplo disso. Esse homem aqui veio assim, não confieis em Ezequias, dizendo que o Senhor vai te livrar, querendo trazer dúvida, intriga, dissensão, contenda, porfia, mexeriqueiro contra a liderança do Senhor, que Deus tem levantado nessa terra. Irmão, o adversário continua trabalhando assim nos dias de hoje, irmãos. E fica esse alerta da parte de Deus para nós, aleluia. O versículo 35 a 37 fala assim, ó, quais são eles, dentre todos os deuses da terra, que livraram a terra da minha mão,
para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão. O adversário ainda usa o nome do Senhor, irmãos, para querer trazer dúvida sobre aqueles que estão ouvindo. É assim nos dias de hoje também. 36. Porém, calou-se o povo e não lhe respondeu nem uma só palavra, porque mandado do rei havia dizendo, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, Sebna, o escrivão Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabizaque. Vestes rasgadas, irmãos, aqui significava luto, cinza, humilhação. Irmão, o inimigo está aí rugindo, falando que não vai, não dá, não acontece, não pode, não vai realizar. Mas, irmão, confiamos no Senhor, irmãos. O Senhor controla tudo. Irmão, o Senhor pode até morrer. Pode até cheirar mal, como assim foi Lázaro, irmãos. Mas o Senhor o ressuscitou no quarto dia. E ali houve um grande milagre, um grande sinal da parte de Deus, é o que Deus fará e vai fazer na sua e na minha vida, no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, falamos aqui no início. Vamos continuar falando de Ezequias, no 19, no 20, e detalhes, pontos importantes vamos aprender da parte do Senhor para a sua e para a minha vida, no nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Encerramos aqui hoje o capítulo 18 de 2 Reis. Que o Senhor possa te abençoar, possa realizar todo o desejo do seu coração. Irmão, nos ajude fazendo a obra aí, deixando seu joia, compartilhando esse link, para que possamos alcançar o maior número de inscritos aqui, irmãos. E essa palavra, ela poder se chegar às pessoas, aquelas que não conhecem o Evangelho, não conhecem o Senhor, e o nome do Senhor Jesus, ele seja adorado e glorificado na minha e na sua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus.